Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. A gente vai estar fazendo um vídeo agora com operações de números racionais, uma revisão rapidinha de adição e subtração, ok? Então vamos lá, vamos pensar uma adição e subtração de números racionais, correto? Então vamos pensar comigo. Se eu tivesse porventura 2/3 negativos com menos 5/3 negativos, como é que eu resolveria essa operação? Como os denominadores aqui são iguais, eu vou repetir o denominador, que é o 3, e vou somar os, como são parcelas de sinais iguais, eu vou somar as parcelas, vai dar 7 menos 7/3 negativos, ok? Serve o mesmo conceito se você tivesse 4/5 positivos com, vamos pensar comigo aqui, 3/5 positivos, ok? Denominadores iguais, eu vou somar os denominadores, dá 7/5. Tá, e quando os denominadores forem diferentes? Exemplo, se eu tivesse ali menos 3/2, correto? Com mais 1/4. Como é que eu faria essa conta? Tá? Aqui seria o 4. E aí? Os denominadores são diferentes, eu vou ter que deixar eles iguais para poder resolver. Então, o que eu faço? Eu tiro o mínimo múltiplo comum primeiro dos denominadores, que é o 2 e o 4. Correto? Tá, então vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos dois. Usando quais números? Os principais são 2, 3, quem mais? 5 e 7. Ok? Vamos lá. Então vamos usar primeiro o primeiro primo, que é sempre em ordem, que eu utilizo. Tem alguém aqui que é divisível por 2? Tenho, que dá o 2. 2 por 2 dá 1. Morreu, 1. 4 por 2 dá 2. Repito, 2. Dá por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. Quando os dois termos que estão sendo tirados o mínimo dá 1, acabou a conta. E é só multiplicar o mínimo. 2 vezes 2, 4. O que eu faço? Aonde tinha 2 e 4, eu vou repetir a fração, sem os seus valores. Na parte de baixo, agora ficou 4. Aí se pergunta, de onde que eu tirei esse 4? Isso daqui, ó. Ok? Agora eu vou fazer uma operação meio, tradicional, que é, para mim, os números de baixo se alteraram, os números de cima também vão se alterar. Lembre-se que eu fiz uma divisão aqui e depois uma multiplicação. Para aparecer os números de cima, eu vou ter que fazer isso a mesma coisa. Mas isso vai fazer sempre quando forem operações de adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir pelo número de baixo e vou multiplicar pelo número de cima. O que? É isso mesmo. Para aparecer um novo número aqui em cima, eu vou ter que fazer o seguinte, a mesma operação que eu fiz para aparecer o número de baixo. Dividir e depois multipliquei. Então, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 são 2. 2 vezes 3 são 6. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Deixa eu entender. O que você fez? Eu peguei... Por que você tirou o mínimo daqui? Porque os denominadores são diferentes. Mas aqui em cima eram iguais. Pois é, aí deu para fazer direto. Agora aqui não dá. Então eu fiz uma operação, usei uma técnica matemática, que é o MMC, que transforma dois números diferentes, dois ou mais números diferentes em um igual. Deu quanto? 4. Esse 4 eu coloquei na parte de baixo da fração. Só que mudou a parte de baixo, vai mudar a parte de cima, correto? Então o que eu fiz? Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Tá? 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1, 1. E agora eu vou fazer a operação que tem aqui em cima. A parte de baixo eu vou repetir, correto? E a parte de cima é uma subtração de números inteiros. Eu vou fazer 6 menos 1 dá 5 e o sinal da maior prevalência, correto? Um outro exemplo, nós podíamos ter lá 1/5, correto? Menos 2
2/3. Ok? E aí a mesma coisa, mas só que aqui tem um esqueminha bem básico, tá? Os 5 e 3 são primos. Então eu nem preciso tirar o mínimo, é só multiplicar os valores que eu já encontro o MMC dele. 5 vezes 3 dá 15. Então vou deixar a fração aqui direitinho, ela arrumadinha, ó, igualzinha a parte de cima que está. E no lugar dos 5 e 3, 15. Mas se você tirar o mínimo, vai encontrar 15. Mas não precisa, porque eles são primos. Quando são primos, eu posso multiplicar direto. Então eu terei 15. Ok? 15 aqui e 15 aqui. Correto? Eu vou até deixar direto aqui o resultado, porque o resultado eu também vou repetir. Correto? E agora, o que eu faço? E agora, eu vou fazer o seguinte. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 1 são 3. 15 dividido por 3 são 5. 5 vezes 2 são 6. Repito, 15 por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, opa, dá 10. Erro meu aqui, ó, dá 10. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 2, 10. Tá? E aí? E agora eu vou somar esses denominadores, porque é uma adição de números negativos. 3 negativos com 10 negativos dá 13 negativos. Ok? Esse erro aqui que eu tive, lembrando, o professor não erra, ele se engana. Ok? Estou brincando. Mas foi um errinho básico, mas ó, veja, 15 por 3 dá 5, 5 vezes 2, 10. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. Vou somar a parte de cima, porque são a adição de parcelas negativas. 3 com 10 dá 13. Repito, 15 avos. 13 15avos negativos. Não tem jogo de sinal aqui, porque não é nem multiplicação nem divisão. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.